Quinta-feira, 13 de março, boa tarde. CRN1 começa agora. Hoje é o Dia Mundial do Rim. A data, que cai sempre na segunda quinta-feira de março, foi criada para alertar sobre os perigos da doença renal, um mal silencioso que atinge 850 milhões de pessoas no planeta. Aqui no Brasil, o número de casos crônicos teve um aumento de 152% entre 2019 e 2023. Cláudia Valéria descobriu uma insuficiência renal em 2019. Ficou mais de um ano em tratamento, até que em plena pandemia pôde receber um transplante da irmã. Para nossa surpresa, descobrimos que éramos 100% compatíveis. E aí começou todo o processo. Como é que é a sua vida hoje? Olha, a vida é normal, mas tem restrições, né? Tem restrições alimentares, você tem que tomar o medicamento, graças a Deus nunca me faltou medicação. Os rins filtram as toxinas e impurezas do corpo, regulam água e minerais, produzem hormônios que controlam a pressão arterial e a produção de células vermelhas, ativam a vitamina D, essencial para os ossos, entre outras funções. Os sintomas das doenças renais, na maioria das vezes, são silenciosos, até mesmo em estágios avançados. Existem formas de detectar a doença renal precocemente, mas essas formas dependem de acesso a exames laboratoriais. Da mesma maneira como as pessoas pedem para saber o nível da glicose, ou pedem para saber o nível do colesterol, saber o nível da creatinina pode ser um indicativo de doença renal, principalmente porque ela começa a se elevar muito precocemente em relação ao desenvolvimento de sintomas. Atualmente, 155 mil brasileiros precisam de diálise para viver, de acordo com o último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia. A diálise e a hemodiálise são realizadas nos casos em que há diminuição da capacidade funcional dos rins. Quanto maior a qualidade da diálise, mais chances o paciente tem de conseguir um transplante renal efetivo e uma vida melhor. Nos últimos 20 anos, os transplantes renais aumentaram 113% em todo o Brasil. Cláudio César é um homem com 5 rins. Eu tenho os 2 de origens que vieram, claro, eles murcharam, né, estão aqui, e os outros 3 que eu recebi, referente aos 3 transplantes que eu fiz. Continuo, eu tenho um do lado esquerdo e 2 do lado direito. Ele passou a maior parte da vida se tratando de doença renal crônica. Desde que eu me entendo, eu acho que eu passei mais parte do meu tempo em hospital do que normal, porque desde 94 até hoje tive que virar um militante pela causa. No fim de 2024, o Ministério da Saúde apresentou um boletim epidemiológico sobre doença renal crônica no Brasil. O documento destaca um aumento de 152,81% no número de registros de atendimentos na atenção primária à saúde entre 2019 e 2023, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Os números são impactantes. 850 milhões de pessoas no mundo têm doenças renais, que causam 2 milhões e 400 mil mortes por ano. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas são afetadas por problemas nos rins. A maioria das doenças renais, exceto aquelas que têm um tipo particular de manifestação, por exemplo, causam uma inchação muito grande no corpo ou produz uma quantidade grande de espuma na urina, né, ou a urina fica avermelhada porque está vazando alguma quantidade de sangue, essas às vezes conseguem ser identificadas precocemente, a tempo da gente poder fazer um diagnóstico mais precoce e tratar a doença logo no início. Mas a maioria das doenças renais crônicas, aquelas associadas à pressão alta, ao diabetes, vão evoluindo sem que isso seja evidente para o paciente. A Câmara Municipal do Rio dispõe de leis que beneficiam e protegem essa parcela da população. O paciente renal pode usar as vagas de estacionamento destinadas à pessoa com deficiência durante as sessões de hemodiálise. Além disso, a rede pública de saúde deve promover a realização de exames de urina tipo 1 e creatinina sanguínea para a prevenção de doença renal crônica. Há ainda a campanha permanente de combate e prevenção de doenças renais na cidade e o Dia Mundial do Rim, que consta no calendário oficial do município. Nós, nefrologistas, hoje em dia estamos muito preocupados, não é só com a diálise e o transplante, é identificar esse pessoal numa fase mais precoce e, em cima disso, a gente poder atuar para evitar não só a chegada à diálise, mas principalmente esse risco cardiovascular. O paciente tem um papel nesse seu cuidado, né? Ele não pode ser passivo na busca da sua saúde.
Prevenção é importante. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara do Rio vai realizar um atendimento itinerante em Madureira amanhã. A ação é para marcar o Dia Mundial do Consumidor, comemorado neste sábado. Técnicos da comissão vão tirar dúvidas e receber reclamações da população, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Quem teve os direitos violados também pode encaminhar a reclamação por e-mail. O endereço aparece na tela para você. E outro canal de atendimento é o telefone 0800 285 2121. A presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Câmara do Rio é a vereadora Vera Lins. A relação de consumo e regulamentação das bets, apostas em inglês, foram discutidas numa audiência pública aqui na Câmara do Rio. A iniciativa foi do vereador Salvino Oliveira. A audiência pública sobre as bets, apostas virtuais, reuniu representantes das secretarias da Juventude Carioca, da Proteção e Defesa do Consumidor e especialistas como advogados e psicólogos que atuam em relação à saúde mental e vícios. A ideia é criar um olhar protetivo focado na sociedade. Essa relação de consumo é classificada como uma pandemia do vício. Para o vereador Salvino Oliveira, falta regulamentação do setor. A gente está avançando, o governo federal, como eu falei, começou a avançar regulamentando algumas delas, mas ainda falta muito. Ainda falta muito porque, por exemplo, foi regulamentadas as apostas esportivas, mas esses cassinos online continuam acontecendo a todo vapor, vários dos nossos artistas, infelizmente, divulgando isso, sem avisar para as pessoas que estão ali, os seus usuários, dos riscos disso. Então, o que a gente quer é poder avançar no debate e, quem sabe, no futuro, criar uma regulamentação séria para o setor. O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, João Pires, alertou sobre os danos que os jogos virtuais causam. A pessoa está sendo lesada todos os dias para que outras pessoas, meia dúzia de gente, e não está falando de meia dúzia mesmo, está falando de pouquíssimas pessoas que estão milionárias, às custas da desgraça da família dos outros. Essa é uma missão nossa, de todo mundo que está aqui, que tem que sair daqui com isso dentro do coração. Todo mundo que vocês conseguirem convencer, seja amigo, pai, familiar, primo, parente, de sair fora dessa, são vidas que vocês podem estar salvando. A ideia é desenvolver ações contínuas de caráter pedagógico. A prevenção e redução dos danos deve ser focada nos jovens. Muitas vezes, eles estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Esta geração, que será alvo das ações, é marcada pela dependência dos acessos às redes sociais. Eles estão em uma fase fundamental da vida e sofrem influências do mundo digital. O que se observa é um endividamento que caminha na mesma proporção do crescimento do vício. Os especialistas alertam que, mais do que um problema restrito ao ambiente familiar, este é um desafio social. A Secretaria está desenvolvendo a campanha Não Aposte o Seu Futuro, porque a gente sabe que as pessoas mais vulneráveis e que mais estão se viciando são os jovens, e principalmente os jovens que estão em vulnerabilidade socioeconômica. Então, tanto para os jovens que já estão nos nossos projetos, quanto visita às escolas públicas e particulares, desenvolvimento de rodas de conversa, acompanhamento para que aqueles que gostariam de ter um investimento financeiro, para que eles entendam como eles podem fazer isso sem serem apostas, e sim um investimento pautado em educação financeira. Tem muita coisa aí que a gente vai desenvolver esse ano, cartilhas de orientação de pais, de mestres, para que a gente possa entender que essa epidemia ela tem que ser enfrentada pela sociedade no todo. Pode chover no fim da tarde. Detalhes da previsão do tempo agora no Minuto Cor. Boa tarde, Rio TV Câmara. Quinta-feira, dia 13 de março, está começando mais uma edição do Minuto Cor. E depois da forte chuva que atingiu alguns bairros na última noite, principalmente o centro e a zona sul, a cidade amanheceu com sol entre nuvens. Mas, segundo o Alerta Rio, o dia deve ser parecido com o de ontem, tempo quente durante a manhã, com máxima prevista de 37 graus, e no fim do dia, pancadas de chuva podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Ainda falando do tempo, ao longo dessa manhã, equipes da Prefeitura continuaram trabalhando nas ocorrências relacionadas à chuva de ontem. Em Botafogo, houve uma queda de árvore na Rua Real Grandeza e também na Rua Muniz Barreto. Então hoje é aquele dia que o carioca deve sair de casa com guarda-chuva na bolsa
e ficar atento aos alertas do Centro de Operações e da Prefeitura. Agora a gente fala de trânsito. Um acidente entre as galerias do túnel Rebouças chamou a atenção de quem passava em direção à Lagoa nessa manhã. Um ônibus colidiu com uma moto por volta das 9 horas e ocupou uma faixa da pista. 7 Rio e bombeiros foram acionados e o trânsito apresentou retenções desde o acesso pelo elevado da Paulo de Fronten. Ponto final do Minuto Cor. Essas e outras notícias estão disponíveis no nosso site, no app cor.rio, e no nosso canal oficial no WhatsApp. Também estamos em todas as redes sociais, no @Operações Rio. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. A recuperação das praias da nossa cidade é o tema do programa Câmara Rio Reportagem Especial desta semana. Mariana Rosadas mostrou algumas iniciativas desenvolvidas na Orla do Rio, que ajudam a preservar a principal área de lazer do carioca e objeto do desejo de turistas. No Arpoador, o reflorestamento da famosa pedra vem sendo feito por um pedreiro. Ele criou o projeto Adote Rio, a partir de uma lei aprovada na Câmara Municipal que permite a adoção de equipamentos públicos por pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Apontando a câmera do celular para o QR Code que está na tela, você acessa o canal da Rio TV Câmara no YouTube e confere o programa na íntegra. Ainda falando da recuperação das praias, a Conlurb está desenvolvendo uma ação com os barraqueiros. Uma resolução publicada no Diário Oficial dessa quarta-feira determina que é obrigação desses profissionais manter a areia limpa perto das barracas. A Conlurb vai disponibilizar para cada barraqueiro até 4 contêineres de 240 litros. A remoção do resíduo final acontece sempre no fim do dia. Ainda segundo a resolução, os barraqueiros também devem fornecer saco plástico descartável para os clientes, manter as áreas de circulação livres, preservando a vegetação e o ecossistema. Quem descumprir a determinação pode ser advertido e, em caso de reincidência, multado em R$ 802. Na sessão plenária dessa quarta-feira, os vereadores derrubaram 2 vetos do Poder Executivo. O primeiro foi um veto parcial que trata da obrigatoriedade de locadoras oferecerem carros adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A medida garante mais acessibilidade para quem precisa alugar um veículo na cidade. O segundo, um veto total que prevê o fornecimento de adesivos para identificar no trânsito veículos que transportam pessoas autistas. A ideia é facilitar a comunicação com agentes de trânsito e garantir mais segurança para essas famílias. A gente fica por aqui. Mais notícias do Legislativo Carioca e da cidade você confere logo mais às 7h40 da noite no CRN2. Assista a nossa programação também pelo canal 10.3 da TV Aberta e ao vivo pelo YouTube. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau.